Olá, alunos. Então sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia, né? A proposta de hoje é a gente continuar refletindo a importância das lutas e movimentos sociais, né? Então, para esta aula de hoje, a gente vai refletir um pouco qual foi o contexto pelo qual se surgiu os direitos no Brasil, né? E aí eu vou olhar um pouco o texto aqui para nos ajudar a entender, né, em que patamar nós já estamos de conteúdo, de aulas e até mesmo de compreensão da matéria, né? Então a experiência, né, da colonização, já que a gente está estudando a sociedade, ela gerou profundas tensões sociais. Se a gente olhar os diferentes grupos que dela participaram, né, entraram em conflito pela posse de territórios, né? Isso a gente aprende muito em história também, né? Pelo direito de uso da terra e da extração de minérios, né? Especialmente quando fala em minério, o ouro. E também pelo exercício de atividades comerciais aí, né? E o lucro delas obtido. Identificados no período colonial, esses conflitos persistem nos anos do Império, né? A gente vai ver muito bem isso em história e adquirem outras características na República Velha. Após a independência do Brasil, né, vários movimentos contarão com a participação das camadas mais pobres da população. E aí a gente vai ver que na primeira metade do século XIX, né, essas rebeliões tiveram como denominador comum a insatisfação com os governos locais, né, e suas decisões, bem como a situação de pobreza, né, e miséria em que a maior parte da população vivia, né, o que gerou conflitos, né, tensões e a formação de grupos rebeldes aí, né, organizados em torno de lideranças locais. Em alguns casos, né, elas tiveram um caráter nitidamente separatista, como, por exemplo, a cabanagem na província do Grão-Pará, em 1835, né? E também na segunda metade do século XIX em diante. Após a consolidação do poder imperial, as rebeliões populares vão ganhar um caráter diferente, né? Elas vão se caracterizar por constituir, sobretudo, reações às reformas implementadas, né, pelo próprio governo, como a introdução do registro civil de nascimento e de novos sistemas que vão surgindo na sociedade, como o de peso e de medidas. O exemplo mais contundente, né, foi observado em Canudos, né, onde a população local, liderada por Antônio Conselheiro, né, buscava a superação das péssimas condições de vida, além de recusar a separação entre a igreja e o Estado, né, e a própria introdução do casamento civil. Então são vários fatores aí que vão desencadear essas tensões, essas lutas e até mesmo conflitos armados aí. Isso tudo eu consegui extrair a partir de São Paulo Faz Escola, né, um compilado que eles fizeram para que a gente pudesse estudar aí o conteúdo de terceiro ano, né? Então, a partir dessas lutas, dessas conquistas, né, populares por meio de movimentos políticos, a gente vai ver que foi um legado, né, que o nosso país deixou para nós de direitos. A própria Constituição, né, de 1988 é um grande legado em termos de direito. Mas só voltando aqui à questão contextual, né, do texto aqui, atualmente os direitos políticos no Brasil são para todos, coisa que a gente aprendeu que no passado não era bem assim, né? Não eram todos que eram considerados cidadãos e nem eram todos que tinham iguais direitos aí perante a lei, né? Conceitos como igualdade e equidade estão presentes em diversas políticas públicas que beneficiam hoje em dia a população, né? Além dos direitos garantidos por legislações, né? Por lei, né, pertinentes. Contudo, nem sempre foi assim. A gente bem aprendeu e vem refletindo que antigamente havia uma grande segregação à grande população, né? Se a gente for ver na história, houve um período histórico que apenas 10% tinha participação na política e na própria sociedade e eram atuantes. Os outros 90% viviam à margem da sociedade em termos de direitos, né? E de liberdade de se posicionar e escolher. Então, por muito tempo, uma grande parcela, né, da população ficou à margem, o que gerou algumas revoltas e movimentos populares, que é o que a gente tem estudado, né? Então, as revoltas são uma forma de participação política,
né, de cunho nitidamente popular, ou seja, as revoltas, se a gente pensar bem, vêm sempre por parte da população, que muitas das vezes discorda da política, do governo, da forma como a sociedade as trata, né, essas pessoas. São instigadas, então, pela ausência do Estado, né, na assistência a certas populações, ou seja, aos grupos sociais. Quando eles não se sentem assistidos, né, atendidos seus interesses, eles vão fazer revoltas, movimentos populares e vão lutar por seus direitos, né? Isso é comum, a gente vê até hoje na sociedade atual. E antigamente não era diferente, só que tinha muito menos direito que tem hoje, né? Então, a partir disso, eu fiz a seguinte atividade, alunos, para que a gente possa aí pesquisar um pouco mais a fundo e compreender qual foi a importância dessas revoltas e, sobretudo, né, quais eram os interesses desses grupos e o que eles conseguiram, vamos dizer assim, alcançar, né, à medida que se rebelaram e lutaram por maior participação política e, sobretudo, direitos, né, direitos iguais perante a lei. Então, a primeira questão seria para vocês, né, vai ser nessa semana, a seguinte questão. Primeiro, vocês vão pesquisar, né, em fontes variadas as informações para preencher este questionário da atividade dessa semana, né? E nesse questionário, né, que vai falar um pouco dessas revoltas populares que ocorreu no Brasil, vocês vão ter que destacar de cada pergunta estes itens. Quais? Primeiro, período que ocorreu essa revolta, né, ou esse movimento social, o local onde foi, né? Quem eram os atores ali envolvidos nesse acontecimento, as características da revolta, ok? Então agora vem, primeiro, o que foi a revolta dos cabanos, né? Que foi uma revolta que aconteceu num período histórico, né? Vocês vão colocar cada um desses itens que eu já coloquei acima, que vocês, mediante a pesquisa, vão ter que anexar ali. O que foi a revolta dos malês? Uma outra revolta aí bem importante dentro da sociedade. Terceira questão, né? O que foi a revolta contra o censo geral do Império e o registro civil de nascimentos e óbitos. E por último, o que foi a Guerra de Canudos, né? Então são vários movimentos e revoltas que vão traduzir um pouco como que o Brasil antigo passou aí por certas rebeliões, né? Para que hoje a gente tivesse direitos garantidos, né? E uma lei mais, vamos dizer assim, justa, né? Equitativa e que atende a todos, e não apenas uma mínima parcela da sociedade, né? Nós temos direitos e iguais perante a lei. Então, desde já agradeço a atenção de vocês, alunos. Uma boa semana de estudos e até a próxima aula.